a relação do conteúdo na educação física. Então ele chega na escola onde a escola é uma instituição que tem uma expectativa em relação a ele, como o Edson falou. Ele se apoia em práticas que muda-se teoricamente os conteúdos, mas na base, na essência, as práticas são as mesmas. E por isso a resposta do aluno, independente do contexto, eu faço educação física. Aí uma pergunta, será que o problema não está nos conteúdos? Vasquinho, eu vejo eu acho muito legal essa discussão, porque a aula de educação física, ela é muito legal. Os conteúdos, os objetos de conhecimento são muito legais, são muito interessantes para os alunos. Eu penso que o que falta é o que o Gimenez acabou de falar. Talvez uma falta do que o Edson acabou de colocar, essa noção, né, de mencionar o conhecimento e entender que o conhecimento não é teorizar a educação física, entendeu, Vasquinho? Não é teorizar, mas é dar um sentido e um significado ao que o aluno está fazendo. Então, a atividade dentro desses conceitos de metodologias ativas, a ideia do skate, a ideia do rapel, de você fazer um slackline na aula, é interessante a partir do momento que você percebe uma diversidade de possibilidades de escolas que têm essas... Mas o que falta muitas vezes é essa clareza e nitidez de que esta atividade ela envolve diversos conhecimentos sobre se movimentar-se, sobre se mover-se desse aluno lá. Então o professor poderia, de uma certa forma, procurar organizar esse conhecimento, essas sensações, essas percepções dos alunos. E isso que a gente acabou de falar, ampliando até pelo que a gente falava antigamente na escola de currículo oculto, né? A gente está falando das agora, está exposto isso. Vamos trabalhar as competências socioemocionais, né? A empatia, saber como se comunicar, saber respeitar o próximo. Liderar e ser liderado. Isso, que antigamente esse era um discurso implícito, né? Ficava só entre a sala de aula, né, do professor com o aluno, e isso não era, e hoje aparece isso muito bem claro, né? É uma questão Eu perguntei dos conteúdos porque eu vejo assim, na pergunta que eu fiz, é assim, um professor de educação física chegando à escola, professor de matemática, professor de português. Aí o gestor, quando olha os três, ele fala, não, matemática tem que ensinar isso, isso, isso. Eu não posso pegar esse professor aqui para ficar dando aula, dando festa junina, ensaiando, porque ele tem conteúdos e ele precisa dar conta desses conteúdos. Português, a mesma coisa. Isso eu estou considerando, como a lei diz, que o nosso componente é um componente igual aos outros. Se ele é igual aos outros, nós estamos, pela lei, né, apesar das suas questões, somos iguais aos outros. Mas, qual o conteúdo da educação física que ele não pode abrir mão para se encaixar, se enquadrar nessa cultura da escola que tem uma expectativa dele em relação, não só da escola, mas os pais têm uma expectativa desse professor, os alunos têm uma expectativa, a gestão, todos têm uma expectativa. E é uma expectativa que ele quer dar conta de cumprir, muitas vezes, né? Às vezes ele tem espaço para ser criativo, para ser inovador, para trazer coisas interessantes, às vezes não. Mas, se ele tiver um conteúdo claro que ele precisa desenvolver, ele não pode abrir mão daquele conteúdo, essa cultura, não que ela vá mudar, mas que ela passe a enxergar o professor de educação física no mesmo critério dos outros componentes, né? Mais uma vez, o professor de matemática, de português tem 5, 6 aulas semanais, mas nunca perde uma aula para ensaiar nada. Agora, o professor de educação física pode ceder a sua aula, às vezes tem 2, às vezes tem 1 aula semanal. E a aula dele cede para isso. Então, será que são os conteúdos? Será que falta uma clareza do que ensinar? O Edson falou agora há pouco, né? A cultura escolar,
ela criou e estabeleceu quais conhecimentos deveriam ser ensinados e aprendidos em português. Fez isso em matemática, fez isso em ciências, história, geografia e procurou organizar e sistematizar isso durante os anos. A educação física ao contrário, né, Vasco? É isso que você acabou de falar. A falta de um conhecimento que procura organizar e distinguir o que um aluno vai aprender no primeiro, que é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, essa é uma questão que a gente precisa dar conta ainda. A gente vai ter que resolver essa questão, porque leva a este fato, né? Você pode tirar uma aula de educação física para fazer o que culturalmente se faz, né? Eu fiz muito isso. A diretora da minha escola falava assim: Ricardo, olha, os alunos gostam muito da sua aula, mas a gente vai ter que usar ela para fazer o ensaio. Mas por que a gente também não pode usar a aula de português? Não pode, porque eles vão ter que prestar o vestibular, eles vão ter que fazer o Enem. Né? E eu falava assim: poxa, mas isso não é possível. Né? Não é possível. Né? É uma questão que eu penso que a educação física, enquanto área de conhecimento, enquanto componente curricular, que é nesse sentido de se viabilizar, possibilidade de se socializar conhecimentos, deva dar conta disso.